E aí, pessoal, bom dia. Pessoal aí do 8º ano, vamos aqui para a nossa aula de geografia, tá certo? Então, hoje, nós vamos debater aí um tema que eu costumo dizer que ele casa bem com o tema que nós começamos a ver em História, o tema da Revolução Industrial, que é justamente o tema dos sistemas econômicos, tá certo? Ele é um tema bastante longo, na verdade, muito longo mesmo, tá certo? Vai nos render aí algumas aulas e, assim, muito detalhe. Então não adianta eu tentar passar tudo para vocês em uma aula só, principalmente devido às condições, né, de ensinar à distância, que vai ficar bem complicado para vocês entenderem. Então eu vou dar preferência por estar dividindo ele em algumas aulas, tá certo? Hoje eu vou começar com a primeira parte, tá certo? A gente vai começar a ver as primeiras características do sistema capitalista e a gente vai estudando os outros, né, os outros assuntos pouco a pouco, tá certo? Então vamos lá sem pressa, mas a gente vai aprender direitinho. Vamos lá. Primeiro, na página 70 do livro de vocês, fala a respeito da organização. Ao longo da história, as sociedades constroem e desconstroem o espaço mundial, de acordo com seus interesses. Observe que eu coloquei lá no fundo a imagem das grandes navegações, né? É um marco muito importante dentro desse assunto que nós vamos estudar hoje. Então, essas sociedades, de acordo com os interesses, seja para garantir sobrevivência, seja por questões comerciais, por questões de desenvolvimento econômico, por questão de desenvolvimento sociopolítico, elas vão construir e desconstruir espaços mundiais, vão adaptar o meio em que vivem. Um exemplo disso, nós podemos imaginar, por exemplo, que uma cidade, né, ela passa por constantes transformações. Então, uma área que antes era um pedaço de terra onde eram plantadas árvores e tudo mais, ou seja, uma reserva vegetativa bem bacana ali, bem bonita, próxima à cidade, de repente é tudo derrubado para a construção de uma fábrica, de um loteamento, de uma escola, a parte que servia de campinho de futebol para a galera, o pessoal vai lá, constrói um centro comercial, tá certo? Então vai de acordo com os interesses da classe dominante, na verdade, e da sociedade de maneira geral, tá certo? Destacam-se os europeus, né, a parte das grandes navegações. A galera sai da Europa em busca de uma nova rota para as Índias e acaba modificando toda uma estrutura mundial, né? Tanto aqui na América quanto na África, como você já conhece, né? A América vai ser colonizada, a África vai ser a maior fonte de fornecimento de escravos, podemos assim dizer, tá certo? Então, os europeus vão se destacar a partir das grandes navegações. E essas grandes navegações vão contribuir para mudanças significativas na economia mundial. Por quê? Porque, de início, a economia era centralizada apenas na Europa. Depois, o pessoal da Europa quer buscar novas rotas para a Índia, principalmente, em busca das especiarias. Encontram a América. E aí começa toda uma diversidade. Por quê? Porque ali o foco não vai ser mais as Índias, mas o eixo comercial mundial, ao invés de ser a costa da África com direção às Índias, vai passar a ser o Oceano Atlântico. Então as pessoas vão deixar, né, os navios vão deixar de navegar em direção às Índias para navegar para as Américas. Então o Oceano Atlântico vai ser a nossa grande via comercial aí no século, né, finalzinho do século XIV, início aí século XVI, século XVII, tá ok? E os objetivos? Os objetivos eram vários, né? Entre eles, obtenção de riquezas, escravos, novas rotas comerciais e cobrança de impostos, porque não era só a galera vir para aqui para o Brasil e trabalhar, né? Portugal cobrava imposto, por exemplo. Não era só a galera vir para a América Espanhola e trabalhar. A Espanha queria também cobrar os seus devidos impostos, tá certo? Vamos seguindo, pessoal. Então, como é que o sistema capitalista ele se desenvolve? Primeiro, o que é capitalismo ou sistema capitalista? Vamos primeiro entender isso aqui, né? É um regime político e econômico, tá certo? Ele é um regime que tanto interfere na política quanto na economia, tá ok? Ele defende a propriedade privada dos meios de produção, estimula a liberdade de iniciativa. Vou passar um pouquinho rápido para explicar tudo em conjunto para vocês. Lucro é o principal objetivo. Ele vai surgir após o fim do feudalismo, tá certo? Então, vamos tentar aqui relacionar as coisas. Primeiro, é um regime político e econômico. Então, ele causa alterações tanto na política quanto na economia dos países, tá certo?
Qual é a principal defesa do sistema capitalista? É a propriedade privada dos meios de produção. O que você tem é seu. O Estado não tem que interferir nessas coisas aí não, tá certo? O que você tem é seu. Nós vamos ver mais à frente, quando nós formos estudar o socialismo, por exemplo, que é bastante diferente dessa ideia. Então, ele defende aí a sociedade, a propriedade privada dos meios de produção, tá certo? Também estimula a liberdade de iniciativa, ou seja, você é incentivado a por si só criar condições para a evolução econômica, tá certo? Vamos tomar como exemplo aquele camarada que tem uma grande ideia de negócio, liberdade de iniciativa. Então o cara ele percebeu um belo dia que, por exemplo, os chocolates que eram vendidos na Páscoa não atendiam às expectativas do público. Aí um camaradinha chamado Alexandre da Costa vai lá e cria a Cacau Show, né? Que é uma marca de chocolates aí bastante conhecida. Principal objetivo, o lucro. Então no sistema capitalista, o principal objetivo é o lucro, tá certo? Eu tenho que vender e tenho que lucrar o máximo que eu puder com isso. Mesmo que para isso, nem sempre eu me utilize de meios corretos. Então, baixar a qualidade do produto, usar produtos de procedência duvidosa, muitas vezes empregar mão de obra escrava ou em regime de semi-escravidão, tá certo? Eu vou até deixar para vocês um vídeo que fala a respeito dessa questão do lucro desse sistema capitalista, uma explicação de maneira geral do sistema capitalista. Aí vocês acompanham, tá certo? E quando é que ele surge? Após o fim do feudalismo, né? O feudalismo foi tema que a gente estudou lá no 7º ano, né? O sistema feudal. Ele vai se ampliar entre os séculos 14 e 18, né? Quando vai ter a ampliação do sistema capitalista. Ele vai crescer nesse período aí, tá certo? E vai se tornar hegemônico, ou seja, ele vai se tornar dominante no século XIX. Então ele se amplia séculos 14 e 18 e torna-se dominante a partir do século XIX. E aí uma charge, né, para nós entendermos, o camarada está ali dentro de alguns animais e diz o seguinte: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Né? O macaquinho ficou feliz. O macaquinho ele ficou bastante contente, ó, dá para se perceber aqui na carinha dele, ó. Porém, os demais bichos ficaram preocupados. Imagina esse peixinho, imagina esse pássaro, imagina a foca, né, tentando escalar uma árvore. Por que foi que eu trouxe essa charge? Olha aqui essa explicação a respeito do sistema capitalista. Gera uma ideia de mobilidade social que pode ser alcançada por todos a partir de esforços pessoais. Vamos lembrar, pessoal, mobilidade social, a gente estudava muito isso lá no feudalismo. Você nasce pobre, morre pobre. Nasce rico, morre rico. Se você pudesse nascer pobre e morrer rico, ou vice-versa, isso aí se chamaria mobilidade social. Né? Se você nasceu pobre, vai morrer rico, uma mobilidade social bastante positiva até, né? Mas se o camarada nasce rico e felizmente perde tudo, é uma mobilidade social bastante negativa. Então, acredita-se dentro do sistema capitalista que essa mobilidade social ela pode ser alcançada por todos. Professor, isso é verdade? Bem, eu pessoalmente não concordo muito, até porque só poderia ser se fosse dada igualdade de oportunidade a todos, né? Mas isso aí é assunto para uma outra discussão, tá certo? Vamos seguindo aqui. As mutações do sistema capitalista, como é que ele evolui na verdade, tá certo? Primeiro, entre os séculos XV e XVIII, ele vai ser promovido pelo mercantilismo, que vai promover o que? Uma exploração de riquezas, né? Isso aí fruto das grandes navegações. Então, pau-brasil inicialmente, cana-de-açúcar, ouro, assim por diante. Também vai ser incentivado aqui nesse período o acúmulo de metais preciosos. Quanto mais ouro você tiver, melhor. Quanto mais prata você tiver, melhor. E também uma expansão do mercado consumidor. Antes apenas a Europa consumia. O comércio europeu era mais interno. Só que aí com as novas colônias, nós vamos ter o quê? A América que vai estar consumindo, nós vamos ter os outros países, né, ali da própria Europa que vai estar consumindo produtos vindos da América. Então, por exemplo,
o açúcar, né, produzido no Brasil era levado para Portugal e Portugal vendia para o mundo inteiro. Então o mercado consumidor ele se expande aí, tá certo? A segunda mutação capitalista, né, a segunda evolução do sistema capitalista, ela vai acontecer entre os séculos XVIII, tá ok? Entre os séculos XVIII e meados do século XIX. O que é que vai acontecer nesse período? Lembra, ó, da aula de ontem? Revolução Industrial. O Estado perde força para a iniciativa privada. Então o Estado era quem determinava a economia antes. Agora não. Agora os burgueses, donos do capital, eles vão deter, eles vão comandar a economia, em outras palavras, né? E aqui nós vamos ter um capitalismo liberal, ou seja, um capitalismo sem o Estado estar intervindo, sem o Estado estar dizendo com quem pode negociar, com quem não pode, quem determina preço, tudo isso aí, certo? Vamos seguindo? Continuando, meados do século XIX para o início do século XX, vai ser aí uma das partes mais cruéis do capitalismo, porque as pequenas empresas serão engolidas, tá certo? Ou seja, as grandes empresas, os grandes grupos empresariais vão engolir as pequenas empresas. Aquela pequena empresa que produzia 100 pares de sapatos por dia vai ser engolida por uma que vai produzir 5.000. E essa uma que vai produzir 5.000, ela já é associada a diversas outras empresas, tá certo? O capital ele vai ficar centralizado na mão desses grandes empresários, é o que nós chamamos de monopolismo, tá certo? É o capital monopolita, tá certo? E vai ser aí que vão se formar os grandes blocos econômicos. Alguns desses blocos nós conhecemos eles ainda hoje. União Europeia, Mercosul, tudo isso aí, tá certo? São blocos econômicos, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente como é que eles funcionam. Da terceira década do século XX vai acontecer a mais famosa crise do capitalismo na história, tá certo? Que é a crise de 1929, quando a Bolsa de Nova York ela quebra, né? A Bolsa de Valores de Nova York ela quebra. Só que essa crise ela é seguida de uma reestruturação do capitalismo, ou seja, ele quebra, mas depois consegue se reestruturar. E vai ser aí que vai surgir também uma política chamada de keynesianismo, que eu não vou entrar nela agora, ele vai ser assunto para a nossa próxima aula, tá certo? Que é um assunto que a gente tem que mastigar, a gente tem que entender ele direitinho. E no final do século XX, nós vamos ter aí, né, esse momento aí do capitalismo em que o Estado ele está intervindo pouco, muitas vezes até nada na economia. Surge o capitalismo neoliberal e com o capitalismo neoliberal nós vamos ter uma livre circulação de serviços, de mercadorias e de capital. Gente, quando eu falo capital aqui, tá certo? Eu estou falando justamente em money, em dinheiro, tá certo? Então sempre que se fala capital, quando a gente está estudando geografia econômica, não é a principal cidade de um estado nem de um país não, tá certo? Capital em geografia econômica é dinheiro, tá certo? Geografia física realmente, capital, Pernambuco, Recife, capital da Bahia, Salvador, aquela coisa toda. Só que quando a gente está estudando geografia econômica, capital é dinheiro, tá ok? Fica aí a explicação. Professor, e agora o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer aí uma leitura do capítulo 3, tá certo? Apenas as páginas 70 a 72, tá ok, gente? Vai ter algum materialzinho complementar aí para vocês estarem acessando. E depois vocês vão resolver da página 78, questões 1 a 3, tá ok? Em caso de dúvidas eu estarei por aqui até as 11h50, como vocês já sabem, tá ok? Lá no nosso grupo, vocês tiverem essas dúvidas, as respostas das atividades vão sempre ter que ser registradas no Google Classroom, tá certo? E, gente, até a próxima aula.